Bom dia a todos. Como nossa irmã falou, os que estão aqui são os corajosos. Diante do sono, do domingo, do frio que está, todos nós somos corajosos. E não é ao acaso que o nosso tema de hoje é coragem da fé. Porque nós precisamos ter coragem e precisamos ter fé. Conforme a nossa irmã leu e conversou conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus utilizou palavras fortes como alerta a nós seres iludidos ou anestesiados pela matéria. Por vezes inúmeras recebemos os chamados de Jesus para despertarmos para a verdadeira vida, a vida dos céus, a vida do Espírito. Só que nós estamos envolvidos no mundo material, com seus prazeres, queremos curtir ao máximo esta vida material. E sequer, às vezes, passamos a vida inteira lembramos do principal. O que será que é o principal? Nós somos, na verdade, espíritos e não corpos. Somos espíritos vivendo em corpos e não corpos que tenham um espírito. Qual é a diferença disso? A diferença é que essa vida é passageira. E o que realmente importa é o nosso progresso moral. Então vamos buscar nas leis de Deus morais, juntando, unindo as leis físicas da natureza. Ambas foram instituídas por Deus já no início, mas que foram deturpadas pelo materialismo que se chegou nesse século, onde o materialismo conseguiu um feito que é separar a ciência de Deus. Conseguiu separar essas leis morais que nasceram unidas com as leis da natureza. De um lado nós temos o culto à ciência material, onde a ciência quase vira uma religião. E de outro lado, separado, temos a ciência espiritual ou a ciência religiosa. Por muito tempo já ficou separada essas duas ciências, esses dois conhecimentos. E agora o momento é de união. Precisamos reunir e não mais separar. Quiseram separar o homem de Deus. É chegada a hora de unir novamente as pessoas e não de dividi-las entre si através de ideologias como foi feito inclusive no nosso país. Não deixemos nos dividir. Somos todos, antes de tudo, seres humanos. E antes de ser humanos, somos filhos, espíritos criados por Deus. Somente aqueles que ainda não conseguiram realizar a sua reforma íntima, a sua reforma moral, é que não terão mais a chance de reencarnar na Terra. Pois a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Lembrando que esta escolha, se nós queremos continuar evoluindo ou não, é nossa, e não um castigo de Deus. Não será Deus que apontará o seu dedo e dirá, você vai para lá, você vai para cá. Nós, com as nossas atitudes morais, é que escolheremos a nossa nova vida. São as escolhas por atos equivocados que feriram a nossa moral cristã. Nossos próprios princípios morais deixamos de lado devido ao nosso egoísmo, devido ao nosso orgulho. Nenhum de nós pode dizer, eu não sabia dessas leis, nunca ninguém me ensinou. Essas leis estão na nossa consciência. Deus está na nossa consciência. E quando nós realmente queremos descobrir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, temos que voltar para dentro de nós e refletir, e pensar e elevar o pensamento. Será que isso que estou fazendo é em direção ao bem ou irá fazer um mal a alguma outra pessoa? Não, mas vai fazer o meu bem. E será que fará bem aos outros ou apenas a mim? Esta nossa encarnação, no momento estamos encarnados, todos sabemos. Mas é uma encarnação chave, pois recebemos da misericórdia divina mais uma chance de aprendermos a lição moral, para finalmente passarmos de ano na nossa escola chamada Terra. E aqueles de nós que não conseguirem passar de ano, que reprovarem nessas lições, vou me desesperar com isso? Não, pois haverá uma recuperação dos ensinos morais que estamos recebendo. E o Pai já disse, nenhuma ovelha será perdida do seu mundo. Apenas um detalhe,
é que essas pessoas, esses espíritos que não conseguirem evoluir-se moralmente, precisarão fazer a recuperação num outro planeta de provas e expiações. A bondade e a misericórdia divina está nos dando mais uma chance de nos melhorarmos moralmente. Cabe a cada um de nós, pela força da nossa própria vontade e responsabilidade, escolhermos um caminho ou outro. Então precisamos ser autênticos. E o que significa essa palavra autêntico? Ser autêntico significa dizer o que pensa, mas preocupando-se com a reação dos outros. Falar com muito tato, com muito respeito, expressando a nossa filosofia de vida, mas sem ofender a ninguém. E nunca escondendo os nossos princípios morais. Resumindo, devemos falar com cautela aos outros quando vemos algum equívoco, mas falar, não ficarmos calados diante do erro. Logo chegamos ao tema de hoje. Este início foi apenas para prepararmos para esse tema, que é coragem da fé. Pois aqueles, como Jesus disse, temerem-se, ou seja, ficarem com medo de dizerem que são discípulos da verdade, não serão dignos do reino da verdade, do reino do Espírito. Porque se trata de uma fé egoísta, uma fé somente para o que é bem para mim e para os meus amigos, para os meus familiares, ocultando dos outros com preocupação dos prejuízos que venham a ocorrer. O que eu quero dizer com isso? O que eu vou perder se todos conhecerem essa fé que eu conheço? Se todos souberem o que eu sei, o que será que eu vou perder com isto? Sejamos diferentes, não escondamos as coisas, façamos diferentes. Ao colocar a verdade que o plano espiritual existe, que somos espíritos, que a moral deve prevalecer, acima dos interesses materiais, que atualmente os interesses materiais estão superiores aos interesses morais. Façamos diferente, proclamando esta verdade abertamente e assim trabalhando pelo futuro, nosso futuro, assim como das outras pessoas, os nossos irmãos. Quem começou, ou melhor, continuou fazendo isso e está fazendo no plano espiritual é Allan Kardec, com a nossa codificação. E ele assim o fez, trazendo a codificação espírita. Interpretou e analisou todas as lições e todos os exemplos de Jesus. Sejamos então, lá está escrito no Evangelho, espíritas verdadeiros ou cristãos. Então o espírito que tem a coragem da fé admite ser cristão, admite acreditar no Cristo. Mesmo quando somos criticados pelos outros, que não deveríamos ser assim ou acreditar em Cristo. Temos essa coragem da fé quando expomos a nossa fé espírita cristã, no nosso meio familiar, na nossa sociedade, e mesmo quando não somos entendidos ou aceitos pelas nossas ideias, devemos perseverar, persistir na fé, mas sem afrontar ninguém, sem machucar consciências, denegrir consciências. Cada pessoa vai escolher se vai querer seguir ou não, mas precisamos manter a nossa firmeza moral. Estas palavras de coragem na fé cristã se dirigem também a nós espíritas, porque ainda existem lugares e situações que levam os mais frágeis a esconderem essa fé cristã. Se hoje, no Brasil, o espiritismo é tão respeitado e tão difundido em todos os lugares, foi graças aos pioneiros espíritas que encarnaram e alguns já desencarnaram no Brasil, pois eles conseguiram levar o estudo e a prática do espiritismo a todos os cantos do nosso país. O espírita de hoje, nós, temos o dever de primeiro sentir que isso é uma verdade, pensar e agir de acordo com os princípios que aprendemos na doutrina, demonstrando essa coragem nas dificuldades, nas vicissitudes da vida, numa demonstração de fé em Deus, em si mesmo, que às vezes ficamos tão desanimados que perdemos a fé em Deus, perdemos a fé em nós mesmos. Temos que voltar a ter fé em nós mesmos, em Deus e nos outros também. Pois todos nós somos espíritos perfectíveis, ou seja,
algum dia chegaremos à perfeição. Alguns levarão mais tempo, outros menos. Nós espíritas, que seguimos e estudamos a doutrina, podemos e devemos, que às vezes esquecemos em casa, praticar o Evangelho no nosso lar. Devemos tentar fazer ao menos uma vez na semana o Evangelho em nossos lares, com seus ensinamentos sendo trazidos para a nossa vida diária. Hoje, semeamos na terra o que nós colheremos no futuro, no mundo espiritual. Colheremos lá no mundo espiritual os frutos do que nós plantamos hoje, os nossos frutos da nossa coragem ou das nossas fraquezas. Cada um vai trilhar o seu caminho e vai construir a sua estrada. Depende de que estrada a gente está construindo para nós mesmos. E como eu posso criar essa coragem? E às vezes me falta. Às vezes chegamos em situações da vida onde parece que tudo dá errado. No trabalho tem problema, na família tem problema, e a gente continua fazendo as coisas corretas, que a gente almeja ser corretas, e continua dando errado. E o que fazer diante disso? Entrar em desespero? Ter síndrome do pânico? Entrar em depressão? Ou buscar uma solução? Muitas vezes precisamos de auxílio da terra, dos tratamentos médicos da terra, mas também precisamos dos tratamentos espirituais. E quem nos ensina os tratamentos? Nos respondeu com uma mensagem que Joana de Ângeles passou em 2015, com o título Coragem para Mudar. Vamos passar aqui algumas ideias que ele trouxe nesse texto. Alguns creem que os próprios equívocos, ou seja, nossos próprios erros, são menores que os erros dos outros. Então isso quer dizer o quê? Que nós vemos o cisco no olho dos outros, mas não vemos a trave que está obscurecendo a nossa visão. Então é fácil a gente apontar no outro qual é o problema dele, mas às vezes não vemos aquele obstáculo que está à nossa frente. Não conseguimos realmente perceber. Outros supõem que o tempo, embora passe para os outros, não vai passar para eles, do mesmo modo para eles. Pensamos que na matéria somos eternos e queremos aproveitar ao máximo o tempo aqui, esquecendo que estamos apenas passando um tempo aqui nesta terra. Aqui é apenas uma temporada. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Por vezes pensamos exatamente isso. As leis só servem para os outros, para nós mesmos não servem. Os problemas que os maus atos só atingirão os outros, nunca nós mesmos. A lei das responsabilidades pelos atos nunca nos afetarão. Nunca seremos pegos, entre aspas, em nossos erros. Mas isso está fixado na nossa consciência. E um dia isso será cobrado de nós mesmos. Não como castigo de Deus, mas sim como responsabilidade sobre nossos atos. Por vezes somos embriagados, literalmente embriagados, pelo orgulho e pelo egoísmo. E deixamos nos levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que realmente precisamos buscar e buscar-se dentro de nós mesmos. Temos que ter cuidado com os prazeres da matéria, pois eles são muito cativantes. Por vezes ficamos até hipnotizados por esses prazeres e esquecemos do que realmente é importante. Esquecemos que somos espíritos e precisamos progredir moralmente. É chegado o momento. Nós, espíritos em estágios de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira, não apenas dizer, eu vou fazer isso, não, realmente eu tentar superar o disfarçado egoísmo que ainda habita em nós, em busca inadiável de renovação moral, renovação espiritual, em direção à evolução. Somos provocados pela perversidade, pela maldade que campeia, que está ao nosso redor. Diante disso, hajamos em silêncio, por meio da oração a Deus, que resguarda a tranquilidade quando estamos em desespero. Mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, devemos perseverar
mas em silêncio, buscando a fortaleza moral nos exemplos de Cristo e nas orações a Deus. Gastemos, por vezes temos energias em excedentes. Somos elétricos. O que eu faço com essa energia que eu tenho a mais que está em meu ser? Vamos gastar na atividade fraternal, voltada à verdadeira caridade. Agir, no final das contas, como irmãos. Somos todos irmãos, que cuidam uns dos outros, assim como a nós mesmos. Cultivemos, assim, a paciência e aguardemos o tempo que a tudo vence. Aguardemos mais um pouco, hajamos no bem e perseveramos na fé cristã. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. Por vezes, abraçamos uma causa nobre e, passado um tempo, desistimos. Não, isso aqui é difícil, eu não vou conseguir fazer isso, me perco tempo, não vou terminar. E nós somos os não completistas, como diz na doutrina espírita. Começamos uma coisa, mas não terminamos nada. Precisamos então completar, ir até o fim, não desistir à menor dificuldade. Às vezes não é tão menor assim, às vezes se torna maior, mas aí que nós mostramos a nossa coragem, ao vencer aquele peso, aquele obstáculo que parece intransponível. Precisamos vencer e vamos vencer. Senão, nesta vida, venceremos em outra. Mas precisamos tentar realmente nesta vida vencer e principalmente vencer a nós mesmos, não aos outros. Todavia, existem os estímulos e os gozos nos campos das paixões desgovernadas. Caracterizam-se pelo sabor dos temperos, que com o tempo, esses temperos deliciosos dos prazeres vão se tornando em ácido e fel, em veneno para a nossa moral, para o nosso espírito. Passados os primeiros momentos de prazer, vem o retorno sobre os nossos maus atos. O prazer material vivido hoje, vindo apenas do nosso egoísmo, do nosso orgulho ou da nossa vaidade, nos trará como herança. Nós criamos para nós mesmos e não castigo de Deus. Sofrimento, mágoas e arrependimentos que nos desequilibram e nos deixam realmente em pânico, pois é a lei cobrando dos nossos maus atos. Precisamos, assim, aprender a controlar as nossas más inclinações e conseguiremos vencê-las se mantivermos firmes e resilientes no bom combate. Como faremos isso? Convertemos sombras em luz, pensamentos negativos em pensamentos positivos. Coisas que estão nos machucando, nós vamos tirando aos poucos da nossa vida, modificando os hábitos danosos em qualquer área da existência, social, pessoal, profissional, o que for. Começando por aqueles que pareçam mais fáceis de ser derrotados. Por que temos que começar pelos mais fáceis? Porque se você vai tentar vencer o mais difícil, que você já sabe que para você aquilo é muito difícil, você não vai conseguir. E aí vai entrar em desânimo, desespero e pânico. Então vamos começar com pequenos atos. E que serão esses pequenos atos? Ajudar alguém, um sorriso, auxiliar alguém, pequenos atos que naquelas horas parecem até na verdade insignificantes para nós, farão uma grande diferença no futuro. É aos poucos que conseguimos mudar, não do dia para a noite. Então sempre que surgir uma oportunidade, façamos o bem. Geremos, criemos aquele momento de utilidade, sejamos úteis realmente aos outros e aproveitemos. Viu a oportunidade? Ajude, não espere. Não nos cabe aguardar por realizações grandiosas e tampouco esperar glorificação sobre os nossos acertos. Então, às vezes queremos fazer grandes coisas. Não, vamos mudar o mundo. Mas para mudar o mundo, temos que primeiro mudar a nós mesmos. Pequenas coisas iniciamos mudando, para no futuro grandes coisas ocorrerem. E se por graça divina nós conseguirmos realmente realizar uma grande diferença,
Não fiquemos vaidosos com isso, achando que fomos apenas nós que conseguimos fazer aquela realização, mas sim agradecer a Deus que nos colocou no caminho certo. O maior reconhecimento que pode-se ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. E o que é essa consciência tranquila? É a maior paz que podemos ter quando deitamos nossas cabeças sobre no travesseiro. Ou quando chegamos com mais idade, sendo pais, sendo avós ou até bisavós, e conseguimos deixar bons exemplos aos nossos familiares. Já pensou nós sendo avós ou bisavós ou pais e dando bons exemplos aos nossos filhos e eles trilhando o caminho do bem? É a maior glória que pode existir para nós. Ao contrário, quando deixamos heranças de maus atos, seremos maus exemplos para os nossos familiares, assim como para outros. Temos que tentar evitar isso a todo custo. Toda essa ascensão, toda essa elevação exige esforço. Não é fácil, não é mesmo? Exige adaptação, exige realmente um sacrifício. O que quer dizer sacrifício? Você deixar de fazer uma coisa que você gosta, deixar de ter alguma coisa que você gosta em favor dos outros. Isso é um real sacrifício. Opinião firme sua para que a pessoa cresça e entenda que aquele não é o melhor caminho. Quando conseguimos isso, estamos ajudando. Enquanto o contrário, quando caímos, que todos nós temos nossos momentos de queda na vida, resulta primeiro em prejuízo a nós mesmos e aos outros. Resulta em desencanto. Não acreditamos mais nos outros. Não acreditamos mais, às vezes, em nós mesmos. Não acreditamos em Deus. Para que viver nesse mundo onde nada dá certo? E, quando finalmente encontramos a luz, voltamos a confiar em Deus, em Jesus, em nós mesmos, é a hora do recomeço. Isso é a hora. Trabalhamos, então, na nossa própria intimidade, vencendo os nossos limites, os nossos obstáculos, que, na verdade, muitas vezes foram impostos por nós mesmos. Nós sempre reclamamos, eu sou assim por causa dos outros, os outros que me fizeram assim. Se ele não tivesse me feito isso, eu não ia fazer, não ia reagir dessa maneira. Eu seria feliz, não seria infeliz como eu sou hoje. Os outros me criaram isso. Quando muitas vezes nós esquecemos que foi a nossa desatenção, que foi o nosso descuido que levou àquela situação infeliz. Precisamos sim valorizar as nossas conquistas, sem nos deixar embevecer, ou seja, ficar vaidosos, iludir por essas vitórias. Todos nós ficamos felizes quando vencemos diante das dificuldades, mas sem deixar a vaidade nos dominar. Teremos ainda muitas paisagens, muitos caminhos a seguir e percorrer por essa vida que está iniciando para uns, no meio para outros, já um pouco mais avançada para outros, mas sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de nós subirmos um degrau na escada. Somente com a reforma íntima nós conseguiríamos encontrar a paz e a felicidade que todos nós queremos. Nós somos espíritos, somos imortais. Deus está nos aguardando. E o que nós estamos esperando para mudar? Se Deus está nos ajudando, por que nós não fizemos isso ainda até hoje? A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente. Não temos que pôr isso na mão dos outros. Essa mudança está em nós e não nos outros. Não adianta falar, se o meu marido fizer, se o meu filho fizer. Não, a mudança está em nós. Os outros vão mudar quando eles quiserem. Mas nós temos que mudar o que nós podemos mudar, ou seja, a nós mesmos. Não colocar nos outros a necessidade de mudança quando a gente mesmo não fez aquela mudança. Decidir quando ela vai acontecer. Quando eu vou decidir? Hoje eu vou mudar. E como eu vou fazer essa mudança?
Será que eu realmente estou querendo mudar? Será que eu tenho coragem e determinação para mudar? Nós somos os senhores do nosso destino. E cada um pavimenta a sua estrada e pode caminhar nela. Façamos diferente dos erros que já cometemos tantas vezes. Sejamos diferentes das imperfeições que ainda temos. Hoje, apesar do frio, o sol apareceu. Mesmo conosco reclamando do frio, ele está lá a iluminar. E só receberá os raios de sol e será grato àqueles que lembrarem disso. Assim é a nossa vida espiritual. Nós somos espíritos. Na doutrina espírita entendemos que temos a centelha. A centelha é um pequeno fogo, uma pequena chama que cada um tem dentro de si, que é o espírito em si. Que pequena não é nada, mas às vezes fica apagada pela matéria. Temos que ser, como a história já nos falou, como a fênix que ressurgiu das cinzas. Às vezes a nossa centelha do espírito está apagada, mas precisamos reacendê-la, renová-la, para novamente brilhar, sobre todos e sobre tudo. Hoje podemos e seremos felizes. Hoje encontramos a paz e o amor, pois finalmente eu decidi ter coragem de mudar, coragem na fé, seguir um novo caminho, seguir uma nova verdade que estava há tanto tempo esquecida dentro da minha consciência. Hoje eu reabri as portas da minha consciência, eu reabri as portas do meu coração para Deus, para o amor e para Jesus. Deus está presente em cada um de nós e dentro de cada um de nós. Não podemos nunca nos esquecer disso. Deus vive em nós e nós vivemos em Deus. E Jesus nos guia como mestre, como luz, e afasta com essa luz que existe em Jesus as trevas que campeiam ao nosso redor, as nossas vidas. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, pois todos nós somos filhos de Deus. Muito obrigado.